Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te alcance, que Ele te abençoe, que você se conecte com a sua identidade de filho amado. Porque não importa a circunstância, não importa a limitação, Deus é poderoso para mudar qualquer realidade. E hoje, na mesa do Vidas que Edificam, eu trago uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma mulher muito forte, que se considera improvável, mas que tem uma história aí transformadora, linda, vai contar o testemunho dela pra gente. E eu vou deixar a apresentação por conta dela mesma. Letícia Cristina, muito obrigada pela sua Prazer é meu, participação. Seja muito muita bem-vinda. honra. Obrigada. Fala um pouquinho de você, quem é a Letícia, o que que a Letícia faz, Sim, e aí depois a gente entra no seu testemunho. meu nome é Letícia Cristina, tenho 41 anos, sou enfermeira de formação, mas eu digo que o meu maior título é ser serva de Deus. Glória a Porque é Deus. Ele que me sustenta todos os dias e Ele que me levou até aqui, né, onde eu cheguei, pela honra e glória dEle. E sou filha do Jackson, da Kátia Aparecida, que é falecida, e tenho irmãs maravilhosas que me apoiam nessa jornada em Cristo. Amém. E como é que começou a sua caminhada com Jesus? Como é que começou a sua história, a sua conexão com Ele? Em que momento você foi despertada para o amor dele? Começou quando eu tinha 14 anos, que minha mãe estava enfrentando câncer, já quase em fase terminal, e ela achava que estava muito difícil a vida, indo para a escola, ela me ensinando a cuidar da casa, porque eu acho que ela já estava sentindo a partida, ela era serva de Deus, fazia parte da igreja Assembleia de Deus, e era uma serva de Deus também, e ela sentia, então ela me falou, vai para sua tia descansar um pouco, e minha tia, na época, era pastor, né, meu tio, da Renascer em Cristo de Santos. Eles ministravam. E eu fui para o culto, um culto normal. E naquele dia de manhã, naquele culto, Deus falou comigo tremendamente. E eu, com 14 anos, já estava aos pés de Jesus, chorando muito. E parecia que eu estava sentindo, sabe? Chorava demais aquele dia. E Deus falou muito forte comigo aquele dia. E meu tio falou, Letícia, você não quer se batizar? E eu, mas eu preciso saber mais do batismo. Aí ele me explicou, eu falei, eu quero esse Deus. E nesse dia eu me batizei. Isso foi num sábado, no culto da manhã, culto de jovens. E quando foi no domingo, uma irmã, movida pelo Senhor, veio e falou comigo. Falou, Deus conhece seu coração, agora você é dele. E você vai passar por uma luta muito grande. Essa luta seria a perda da minha mãe. E Deus vai realizar o desejo do seu coração, que é estudar, vai te formar. E na época eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E assim, eu via as dores da minha mãe, com muita dor, indo atrás de morfina. Eu falava, meu Deus, eu queria ajudá-la, eu queria saber aplicar injeção. E Deus me conduziu a uma faculdade para ser enfermeira. Trabalhei na limpeza lá. Fiquei lá durante uns 5, 6 anos com as irmãs Marcelinas, na Faculdade Santa Marcelina. E lá Deus fez como fez com José do Egito. Cheguei como escravo para me moldar, para me se tornar um governador, né? Uau, e como é que foi Hoje, esse processo, esse Letícia? processo foi dolorido, foi muito dolorido, foi muito choro, passei por muitas necessidades, meu pai depressivo, vício da bebida, e Você tinha quantos anos nesse período? nesse período já, nesse processo de 14 para 15, eu perdi minha mãe com 15 anos, eu ia completar 15 anos, eu perdi, ela faleceu, eu ia fazer 15 anos já. Aham. E ela me prometeu minha festa, eu tinha aquela ilusão que ela ia se curar. No dia que meu tio falou, vamos lá na sua avó que tem uma notícia, eu achei que era cura. Quando eu cheguei, estava todo chorando, porque ela havia falecido. E eu me senti na missão de ser a estrutura, a base da minha casa. Fiquei um tempo com esses meus tios pastores em Santos. Depois, meu avô falou que meu pai estava precisando do meus apoios, que precisava de uma moça, uma mulher lá para dar o suporte. Eu preferi retornar. Com o passar do tempo, comecei a trabalhar com as freiras, peguei minhas irmãs para cuidar, junto com meu pai, e nós fechamos. E eu em oração, sempre buscando o Senhor. Esse processo de 14 anos com 41 anos, eu sofri altos e baixos no meu evangelho. Só que hoje, com 41 anos, eu estou mais madura na fé, sabe? Sem renúncias, sem buscar a face do Senhor, sem a santidade, não tem como ver Deus. Não é a parte externa, é interna. O Senhor curou minhas feridas, que estavam todas expostas, abertas, porque eu achava que a ajuda ia vir de parentes, de pessoas que estavam próximas, mas não.
A honra e glória é dele. Ele não dá a honra e glória dele para ninguém. Então, a honra e glória ia ser do Senhor. Então, foi ele que me criou foi me moldando dia após dia. Quando você fala que você esperava que a ajuda viesse de pessoas próximas e essa ajuda não veio, veio de outros lugares, primeiro que você entende já que a glória é do Senhor, e eu acredito muito que muitas vezes Ele nem permite que essas pessoas próximas nos ajudem, porque senão a gente vai achar que foi elas que fizeram e vai tirar a honra e glória dele mesmo, né? Isso. E aí a gente passa por algumas situações que você fala assim, nossa Senhor, por que fulano não me ajudou? Por que ciclano não contribuiu? Por que ciclano não fez aquilo? Mas é porque ele não permitiu, né? Porque é para que você aprenda durante aquele processo, para que você busque mais nele, para que você ore mais, para que você converse mais com ele, para que você espere o tempo de cada coisa enquanto você está sendo forjado, para que você reconheça que Exatamente. é dele, é ele e é por ele, né? Exatamente. E como é que foi esse processo para você? Onde você viu isso acontecendo? Que essas expectativas foram criadas talvez em torno de outras pessoas e você viu a mão do Senhor ali sobre a sua vida e ele fazendo no tempo dele? Da faculdade mesmo, assim que a irmã entregou a bênção para mim, né, essa revelação, eu achei que iria vir do meu avô, que tinha um poder aquisitivo bom na época. Ah, você criou expectativas em relação a isso na família? Na família, né? Uhum. Ele era militar, achei que ele que ia pagar minha faculdade, tios, tias, e quando minha mãe faleceu, meu pai estava num estado muito, assim, Difícil, né? Por conta do vício, do vício álcool. do álcool, depressivo, porque ele tinha perdido o amor da vida dele, ele casou com a minha mãe muito nova. E, assim, eu me vi, assim, sem chão. Uhum. E achando que os familiares iam poder suprir essas questões, tanto financeira, que a gente passou apuros financeiros, de alimentação era muito difícil. Então, assim, eu achei que ia vir. E aí, dia após dia, Deus me supria. Ele preparava alguém para falar, Letícia, vem aqui em casa me ajudar a fazer uma faxina. Letícia, vem aqui, eu preciso do seu apoio. Vou te ajudar. E eu saía com um monte de coisa, compra de mercados, contas pagas. E aí eu via que ele cuidava de mim como ele cuida das aves, sem preocupações, assim. Ele sustenta dia após dia. E foi essa que eu vi a mão do Senhor. Até hoje eu vejo a mão dele. E por isso que eu falo que a honra e glória é dele. Mesmo nos desafios, eu nunca deixei de acreditar que dia após dia ele ia suprir. E todos os dias ele me supriu. E como é que você começou a fazer a faculdade de enfermagem? Quando eu comecei? Eu comecei em 2011. Fiz faculdade no Santa Marcelina, trabalhava com elas, com as freiras. E eu era muito, como que eu posso te explicar? Muito dedicada, porém, eu era muito perseguida. Sério? Sim, porque assim, quando nós temos uma promessa, o inimigo, ele tenta nos parar de qualquer forma. Então, eu era perseguida por alguns professores, porque as pessoas, elas tinham preconceito. E eu sempre fui uma menina sorridente, por mais difícil que era a minha vida, por toda essa dificuldade que eu sofri em casa, mas eu sempre dava sorrisos, eu sempre tinha o amor de Cristo comigo. E as pessoas tinham preconceito e às vezes eu ignorava. Quando chegou na reta final do meu curso, eu senti mais a fundo. Só que Deus ungiu um professor para falar, não, ela vai conseguir. Aí eu fui mandada embora, recebi o dinheiro do seguro. Meu pai falou, minha filha, quita sua faculdade e termina seu curso. Só que eu achei que era o fim, quando eu fui mandada embora. Faltava 6 meses para terminar a faculdade. No dia que eu fui na homologação, Deus preparou uma moça, ela falou no transporte, minha filha, Deus está cuidando de tudo, a vitória é sua. Glória a Deus. E eu saí confiante. Aí peguei, quitei minha faculdade, porque até então tinha metade da bolsa. Quitei a faculdade, o professor que ia me ajudar, ele falou, olha, realmente o outro professor tem preconceito pelo serviço que você faz. Nós vamos te ajudar, eu vou te ajudar. E Deus colocou um anjo, que era promessa, eu sabia que ia se cumprir. Porque eu estava querendo mudar de faculdade, eu queria agir com as minhas mãos, mas Deus já tinha todo um plano. Quando se passou um tempo, em 2011, eu consegui pegar meu canudo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Consegui me tornar uma enfermeira. E hoje eu falo para onde eu trabalho, para as meninas que eu trabalho, se eu conseguir, vocês conseguem. Porque nós podemos, como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E todos os dias ele foi te fortalecendo, Todos te os dias. capacitando, te livrando também de algumas perseguições ou de algumas situações, Livramentos, me protegendo, porque eu tinha 14 anos, era imatura. Então, nesse processo, apareceu várias pessoas no meu caminho,
né? Tentando. Muito jovem, né? Tipo, uma adolescente ali, na flor da idade. Sim. E meu pai, assim, não tinha uma estrutura emocional para lidar, né, com uma adolescente. E, assim, eu nunca fui de balada, nada, sempre da palavra do Senhor, porque aquele dia que eu desci as águas, Deus cuidou de todos os meus passos. Por mais que eu tropeçasse, o Espírito Santo falava, olhe para o alvo, que é Cristo. E aí eu sempre me retomava e continuava. E eu falava, Senhor, eu tenho que ser o alicerce da minha casa. E como você enxerga o propósito de Deus hoje através da sua profissão? Porque às vezes as pessoas acham que servir ao Senhor é só dentro da igreja, né? Num púlpito, numa diaconia, pregando o evangelho, servir na salinha junto com as crianças, e não. Né? Servir ao Senhor é servir Ele com a nossa vida em tudo que nós fizermos e onde nós estivermos. Amém. Seja no mercado, quando a gente está falando com alguém e surge a oportunidade de falar do amor dele, e seja na nossa casa, com a nossa família, mas também no nosso trabalho e através da habilidade, do dom e daquilo que ele colocou no nosso coração para a gente exercer enquanto profissão. E eu creio que talvez seu propósito também esteja nisso, né? Fala um pouquinho sobre como você enxerga o seu propósito hoje dentro da sua profissão e como você tem falado do amor de Cristo nesse lugar e exercido os dons que ele te deu, servindo com excelência ao reino. Sim, a partir do momento que eu concluí a faculdade de enfermagem em relação à saúde, eu uso o dom no meu dia a dia, na unidade de terapia intensiva, que é louvando ao Senhor ali quando o paciente está entubado, baixinho, Senhor, chega aqui, Senhor, cuida dessa vida, Senhor, se o Senhor tiver um propósito. E assim, ele ungiu minhas mãos para poder levar, com a habilidade do dia a dia que eu consigo fazer minhas coisas, levar assim, a habilidade da transformação. Libertação, muitas vezes eu chego, o paciente está com depressão, tomando antidepressivo, cortou os pulsos, eu falo do amor de Jesus, falo, Jesus é o único caminho. No entanto, o pessoal brinca no serviço, a pastora chegou, né? Que eu falo que o meu maior desafio não é ser evangélica na igreja, é fora, né? É manter uma postura, é falar não para o pecado todos os dias, manter a santidade, porque sem a santidade nós não veremos Cristo. Nós temos que ser santo como Cristo foi santo. Então, assim, eu vejo que a minha missão dentro do hospital não é fácil. É uma energia, assim, muito forte, muitas pessoas com dores, mas eu vejo que ali eu chego, falo, bom dia. Ai, não estou bem, mas você pode todas as coisas no Senhor, Ele te fortalece. Você crê? Creio. Então, vamos lá, mais um dia. Então, assim, no meu dia a dia eu tento levar o Senhor, Ele está comigo sempre, eu tento levar sempre Ele nas minhas falas, quando eu entro no leito para dar bom dia. Tudo bem? Bom dia, tá com dor? Como que tá o seu dia? Ah, não tá muito bem, mas com o Senhor vai ficar tudo bem, né? E é o que você falou, o sorriso, o carinho, o acolhimento, entendendo que o outro tá ali porque é um momento de dificuldade, de dor, e que ainda que você não esteja sentindo, ter empatia, respeito, né? Levar um pouquinho de alegria, de fé, de esperança para cada uma dessas pessoas, já faz toda a diferença. Você falou muito da questão do sorriso, e às vezes isso incomoda algumas pessoas, porque fala assim, nossa, você nunca tá triste, você não tem problema. Eu tenho, mas eu escolho sorrir. Exatamente. Eu decido sorrir Você e encarar de forma mais leve, porque isso vai mudar o meu dia e vai mudar o das pessoas. Exato. Não é porque eu tô triste que eu preciso fazer do dia de todas as pessoas tristes. Amém. Sobre isso. Da época que Deus me tirou lá, que eu estava na limpeza, até agora, como enfermeira, é o mesmo calor de sorriso, de empatia, esse mesmo calor que as pessoas às vezes não têm no dia a dia. E isso faz muita diferença. E isso não é cargo, não é salário, não é posição, não é o lugar. Não. É a essência de Cristo dentro de você, gente, né? Que faz brilhar. Exatamente, é ser luz de Cristo onde você estiver e ser o sal da terra, de verdade. Deus quer que a gente seja luz onde tem escuridão. E eu imagino que você, trabalhando na semi-intensiva, já deva ter visto muitos milagres do Senhor nesses lugares, na né? UTI, semi-intensiva. Compartilhe alguns com a gente. Sim, teve um paciente que ficou conosco um bom tempo e a esposa, será que ele vai sair da unidade de terapia intensiva? Ela, uma serva de Deus também, ele um servo de Deus, com fé, mas assim, sempre brotando a dúvida, né, no coração. E ela, não, eu tô em oração. Eu também tô em oração, irmã. Vamos lá que Deus é com você. E esse paciente saiu vitorioso,
foi para semi-intensiva, tá em recuperação, mas assim, saiu da UTI. Glória a Então, Deus. assim, o poder da oração, ele move a UTI, entendeu? Você tendo fé. Porque os médicos, eles sabem que eles fazem até um certo limite, mas o Senhor, ele faz além. E a gente tem visto o Senhor muitas vezes fazendo milagres nesses lugares. E muitas vezes médicos, né, que creem na ciência e não no agir de Sim, Deus, se rendendo, se surpreendendo. E muitas vezes até falando, olha, eu parei por aqui. Você tem fé? Pede para ele. ele faz. Eu tenho um médico que trabalha com ele, que ele sempre fala isso. Ele fala assim: é aqui, até aqui eu vou. Daqui é só Deus mesmo, o Senhor vai fazer. Teve um dia que o Espírito Santo me tocou, eu não sabia o que ele estava passando. Falei, Senhor, eu vou até lá. Sim, fui. Falei, olha, não sei o que você está passando, mas o Senhor é contigo, isso. E, opa, preciso de um abraço. Então, assim, um médico, né, às vezes está numa posição, às vezes o Senhor toma e você fala, não vou, meu Espírito. Vai, vamos ali que eu preciso falar com ele, é através de você. Então, assim, eu deixo ser usado e tento transformar todo o ambiente. Com o poder do Espírito Santo vai falando comigo e eu vi muitos milagres. Esse é inúmeros. Tem mais alguma experiência que marca muito e que queima no seu coração do agir de Deus? O agir de Deus forte que aconteceu foi de uma paciente, que lá também, que nós tinha dado como encerrado o caso. E a gente em oração, a família em oração, de repente, tudo melhorou. Saiu da diálise, os rins funcionaram. Então, você vê como o nosso Deus é tremendo. Ele entra em situações, ele entra em coisas que a medicina às vezes descarta e modifica tudo. Glória a Deus. E quem é Jesus na sua vida? Jesus é meu amigo, meu pai. Jesus é aquele que está nas horas mais difíceis comigo, que é com ele que eu conto, porque a honra e glória é dele. Quando eu era mais nova, eu achava que tinha que vir de parentes, de pessoas próximas, mas não. Ele usa as pessoas, ele usa o desconhecido. Nessa minha jornada, quem mais me ajudou foi os desconhecidos, que Deus usou, porque a honra tinha que ser dele. Hoje, com 41 anos, eu entendo que a honra e glória tem que ser dele. Perfeito. Fala um pouquinho do seu ministério. Meu ministério é Renascer em Cristo. Um beijo para todos. É uma igreja assim que realmente me fez renascer. É uma igreja que eu gosto, porque assim, posso usar meus brincos, né? Porque às vezes a igreja tradicional que eu fazia parte é um pouco mais rígida. Sim. Então, eu me encontrei na Renascer, né? Tem o apóstolo Estevão, a bispa Sônia também, que estão ali junto, que ministram, que falam o nosso coração, que sempre está no jejum também, para fazer a gente crescer espiritualmente. Porque a parte espiritual é assim... A gente sabe que o mundo espiritual está aí e a gente tem que sempre jejum e oração para a gente evoluir, né? Então, é uma igreja que me acolheu, um ministério também com as meninas, lá, com as jovens mulheres, falando do amor de Cristo, importante da santidade, é importante manter um relacionamento mais próximo ao Senhor Jesus. E, assim, hoje em dia, os relacionamentos, namoros, cristãos, tá, assim, muito assim, eu falo para ela assim, a gente, quando conhece a Cristo, não tem promiscuidade, é santidade. Porque sem santidade a gente não tem como ter comunhão com Cristo. E como tem sido atuar nesse ministério? Bênção, porque ele edifica vidas e eu me edifico também. Porque o Senhor é amor, mas ele exorta também. Então, assim, eu falo para as pessoas que, mas eu quero sair, eu tô na igreja, mas tenho vício de bebida ou cigarro. Eu falo, então, é o Espírito Santo que nos convence. Pecado, da justiça e do juízo. Então, ele que nos convence de tudo. Então, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para acolher. Por isso que vocês se sentem livres para falar tudo o que vocês fazem e o que acontece. E eu tô aqui para, através do Espírito Santo, falar para vocês o caminho certo, que é o caminho correto, que é o caminho da santidade, que é o caminho de reconhecer que Jesus tem que habitar, Jesus tem que transformar, porque ele salva, liberta, cura. E como o Senhor tem transformado o seu coração, né? Porque Ele sempre nos transforma todos os dias. Como é que você vê a transformação do Senhor na sua vida a partir de tudo que você viveu, a partir de tudo que você vem vivendo hoje no Evangelho, buscando, jejuando e caminhando com Ele? Transforma a minha vida todos os dias, é um milagre que acontece através da vida do meu pai. Porque o meu pai hoje, ele livrou meu pai da morte, né? Meu pai teve um infarto,
registrado. Nós levamos ele no hospital, não passou bem. O médico falou, seu pai já infartou. Eu vi a mão do Senhor. O Senhor preparou um cateterismo para ele, que o convênio não cobria. O Senhor preparou uma irmã, amiga minha, de uma outra denominação. Deu tudo certo. Entendeu? E Deus está lá, zelando pela vida do meu pai. E outros milagres no dia a dia. Minha irmã, né? Tem uma irmã mais nova, que o Senhor abençoou dela casar, tá com um marido bom. Essa minha irmã que está comigo aqui ao vivo, que é uma bênção angélica, que Deus fala muito através dela, através de sonhos, é uma bênção na minha vida. Ela me edifica em oração, porque a gente precisa de suporte espiritual para a gente poder se manter em pé. Então, assim, no meu dia a dia, no hospital, eu vejo que Deus está ali comigo, transformando o meu dia a dia. Tem coisas que às vezes eu falo, meu Deus, será que vai dar certo? Aí vem o Senhor, leveza. Porque o Senhor, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, ele me transformou. Daquela menina de 14 anos para hoje de 41 anos, é só transformação, só bênção. Glória a Deus. E quando você falou de José, né, do Egito, o quanto essa passagem bíblica, ela fala ao seu coração. Você falou que saiu de escrava, virou governadora. Conta um pouquinho mais sobre a metáfora, né, que você usa, a analogia que você faz entre a história bíblica com a história a sua história, né? Sim, porque nós somos em 4 irmãos. Nós temos um irmão homem que seguiu o caminho dele, não sei se está bem ou não, porque aquele filho pródigo que sai de casa não voltou mais. E assim, às vezes a gente conta o sonho, né? Eu contei o sonho da promessa para ele. Ai, Deus vai me dar uma faculdade, Deus vai fazer isso. E aí as pessoas que a gente conta o sonho, o próprio irmão, às vezes, tentam jogar a gente no poço, matar nossos sonhos, né? Sente inveja, né? Ele é um dos irmãos meus, o único homem, que eu achei também que Deus ia fazer diferente, que ele ia acolher nós mulheres. Foi totalmente diferente. Foi um filho revoltado, que se revoltou com a morte da mãe, que seguiu o caminho dele. E, assim, ficou uma coisa um pouco mais difícil. Então, assim, a história de José fala muito fortemente comigo, porque eu fui jogada no poço, fui vendida como escrava, as pessoas não davam nada para mim. E, assim, tive várias tentações, e nessas tentações sempre José negou todas para chegar até a honra do rei. E, assim, foi preso. Então, assim, às vezes a gente está numa prisão. Não, assim, metaforicamente, uma prisão, mas uma prisão espiritual, com cegueira nos olhos, não crendo no milagre, que o milagre vai acontecer. E às vezes o milagre não acontece pela incredulidade, né? Exatamente. Foi tão difícil que às vezes eu vinha do serviço e falava, Senhor, será que vai acontecer? Será que mesmo suas promessas eu vou viver? Esse dia está difícil para chegar. O louvor do Renascer Praise sempre tocava no meu coração. Será que esse dia vai chegar? Será que realmente as suas promessas eu vou viver? E ele te lembrou das orações que um dia você fez quando essas promessas começaram a se cumprir? Sim, sim. E como é que foi isso? Nossa, foi tremendo, porque quando ele foi tocando no meu coração, que essas promessas se cumpriram, que eu achei que jamais ia se cumprir, tem vezes que eu sonho que eu tô naquele processo ainda, porque foi tão doloroso que às vezes eu acordo e falo, não, o processo já tá outro. Tô em outro patamar agora, as coisas estão tão abençoadas, eu consigo abençoar vidas, e hoje eu não meço para abençoar. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu faço para ontem, sabe? Porque eu sei o que a fé sem obras é morta. Então eu trabalho, se alguém precisar de mim, pode contar comigo, porque eu sei que o Senhor usa pessoas. E o Senhor não precisa de pessoas capacitadas, né? Ele precisa de servos disponíveis, porque Ele vai capacitar. Exatamente. É Ele que direciona, é Ele que conduz, é Ele que abre o caminho. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle. Ele capacita nós. E o que você falaria para aquela menina de 15 anos que hoje está vivendo o que você vive, que perdeu a mãe, que é a nossa referência, a nossa base, né? E tão jovem, né? Como que você, hoje, com a autoridade que o Senhor te deu, e o quanto Ele te fortaleceu, né? Com a experiência que você passou, o que você falaria hoje para encorajá-las na fé? Sim.
Vou deixar o versículo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Me leva junto às águas tranquilas e refrigera minha alma. E me guia nas veredas da justiça. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Conhecer a essência de Jesus. Porque se Jesus estiver no seu barco, tudo vai dar certo. Não conte com pessoas do lado. Não, a honra e glória é dele. Então, assim, meninas que estão me assistindo agora no podcast, eu falo para vocês, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E eu acho legal também te perguntar, acho importante, você falou sobre quantas vezes você foi atacada pelo seu sorriso, né? Sim, muitas. E muitas pessoas, às vezes, podem ter a identidade ferida, né? Ou esquecer da própria identidade, se perder na identidade, quando recebe esses ataques, né? Começar a mudar, agir diferente. Mas quem restaura a nossa identidade, quem diz quem nós somos ou o que nós faremos é o Senhor, né? Então, o que você diria também a respeito do que você viveu, como você permaneceu e manteve a sua essência no Senhor, o que você falaria para aconselhar quem hoje está tendo a sua identidade atacada, né? Zombada, perseguida, por quem é e pelo que carrega? Sim, porque o que nós carregamos é o Espírito Santo. Então, o inimigo já sabe que nós carregamos a essência de transformação. Então, nós somos atacados através porque nós sorrimos, porque o Espírito Santo e a luz brilha onde chega da escuridão. Então, eu falo para vocês, orem, se consagrem e mantenham o sorriso, mesmo em meio ao caos, porque Deus transforma, como Ele transformou a minha vida. Amém. Tem alguma passagem que queima fortemente no seu coração, além de José, ou que o Senhor tem falado com você nos últimos dias? Tem sim, eu falo que é o Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele me auxilia para que meus pés não vacilem. Ele não dorme, não cochila, o guarda de Israel. Então, assim, eu me sinto protegida, porque eu não venho da esquerda e nem da direita. Eu elevo meus olhos para o monte, de lá que vai vir meu socorro. Então, a partir do momento que eu tenho essa maturação espiritual para crer que não vai vir nem da direita e nem da esquerda, que eu elevo meus olhos para o monte e o meu socorro vem dele. É muito importante ter intimidade com o Senhor, né? Muito. Fala um pouquinho como é que você busca se relacionar com Ele, além, né, do acompanhamento e do direcionamento do ministério. Porque tem muita gente hoje que vai no culto no domingo, mas durante a semana esquece do Senhor, né? E, na verdade, nós precisamos buscá-los todos os dias e o tempo todo. O tempo todo. Eu falo assim, no quarto. O nosso quarto é o nosso santuário. Eu falo para minha irmã que está aqui também, a gente entra no quarto, faz oração. É um quarto de guerra, realmente. A gente tem que ler a palavra do Senhor e orar. Porque, que nem eu falo, o maior desafio de nós evangélicos é fora. É lá. Que o pessoal pergunta, você namora, você não namora? Ah, mas você é isso porque o inimigo, ele quer nos rotular o tempo todo. Então, assim, o Senhor, ele tem processos na nossa vida. O meu processo tinha que ser esse, tinha que ser o alicerce da minha casa, eu tinha que me formar, e eu sei que futuramente Deus vai preparar uma pessoa que tem que ser preparado. E assim, é todo por um processo. E eu falo, Senhor, já descrevi, eu quero meu esposo assim. É tudo na oração. Essa minha irmã que está também. Deus já preparou da minha outra irmã mais nova. Abençoado. Então, assim, nós temos o nosso quarto de guerra, o nosso caderninho, e lá nós ajoelhamos e entregamos ao Senhor. E eu falo para as meninas, o nosso maior desafio é sermos cristãos fora. Porque na igreja é muito fácil, mas é fora que a gente tem que mostrar. É fora quando a gente é atacado por um sorriso. É fora quando as pessoas atacam pedra, que nos perseguem por N motivo, pela luz que carregamos, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, assim, é fora. E muitas vezes, né, você falou também da questão do sonho, não é sobre a gente, mas é sobre o outro mesmo. E eu já passei por uma experiência que eu falo que poderia ser meu paralisador, mas na verdade foi meu maior impulso. Disseram que eu não ia conseguir. E para a honra e glória do Senhor, eu realizei o meu sonho. Amém. E
durante um tempo, eu carreguei aquilo no coração, falando assim, nossa, eu preciso falar para essa pessoa que deu certo, que eu consegui realizar isso. Mas não era tempo de encontrar essa pessoa ainda, porque o meu coração não estava preparado para isso, né? Talvez o meu coração fosse afrontoso, soberbo, né? Para falar isso. E quando meu coração esteve cheio de gratidão, que eu entendi Sobre que eu não precisava provar absolutamente nada, porque quem me justifica é o Senhor. Amém. E que era Ele cuidando o tempo inteiro. Amém. E que aquele não, na verdade, era um impulso, um motivador para que eu vivesse aquilo que Ele tinha para mim. Então, a hora que meu coração se encheu de gratidão e eu pude agradecer Amém. por aquele não, o Senhor me conectou de novo com essa pessoa. E aí a gente pôde falar, tipo, eu pude agradecer muito por cada experiência. E aí a gente pôde falar sobre a situação dela, sobre o que eu tava vivendo. E aí eu entendi que, na verdade, aquele não dela, você não vai conseguir, não era um não de você não é capaz. Era de, é difícil pra mim, eu tenho medo de fazer o que você está fazendo, então não se arrisca, né? Então não faz isso, não vai dar certo, mas porque ela carregava aquele medo, né? E no final das contas, na verdade, ela acabou me impulsionando para viver o que o Senhor tinha para mim com aquele não, né? Então a gente muitas vezes, quando a gente olha para aqueles nãos que nós recebemos, era a proteção de Deus, o Senhor, né? É exatamente isso. Hoje eu vejo as pessoas que apontaram que eu não ia chegar, todo tipo de preconceito que eu passei e eu aguentei firme. Essa minha irmã que veio comigo me acompanhando hoje, Deus preparou ela sempre me dava suporte. Pensa, a gente passa mil e coisas na nossa cabeça porque nós somos seres humanos, né? Jesus veio como humano, ele sabe até onde nosso limite. Mas assim, você falou uma coisa muito verdadeira. Deus curou minhas feridas. Eu tinha feridas expostas. Hoje só tenho as cicatrizes. Então, assim, é importante, porque às vezes aquela pessoa que não acreditou na gente, Deus nos coloca frente a frente, que nele me colocou. Quando eu fui buscar meu diploma, pessoas que falaram que eu não ia conseguir, que fizeram de tudo para me pôr empecilhos, eu fiquei frente a frente. E a pessoa não soube o que falar. Opa, você me perdoa. Mas do quê? Não, foi propósito. Estava nos planos do Senhor. Você está perdoada. Então, a gente tem que ter gratidão. Hoje, minha palavra que define é propósito e gratidão. Glória a Deus. Letícia, a gente já está se encaminhando para o final dessa mesa. O tempo passa muito rápido, principalmente quando nós estamos falando do Senhor e na presença dele. Amém. Eu quero te agradecer profundamente por esse tempo que nós tivemos. Amém. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Que Ele continue ungindo a sua mão todos os dias para que você seja instrumento do Senhor no seu trabalho, para que você carregue o propósito dele, para que você fale dele, para que você transborde o amor dele em cada um desses lugares, levando fé, esperança, encorajamento, sendo usada para ver o milagre acontecer e para testemunhar aquilo que ele está fazendo na sua vida e transbordar isso na vida de outras pessoas também. É um privilégio muito grande estar na mesa aqui com você hoje, te conhecer pessoalmente. Estou muito, muito feliz mesmo. E muito, muito, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui também. Uma irmã em Cristo que Deus me apresentou, né, através das redes sociais. Por isso que eu falo, busque coisas que edificam, né? Esse programa edifica vidas. E assim, é isso que eu tenho para falar. Um amor em Cristo, uma irmã em Cristo, né? Orar por você, você interceda por mim também. E Tiago 4:8 fala: aproxima-se de Deus, que Ele aproximará de vós. Então, Deus é tão delicadinho que Ele faz a gente se aproximar dele para Ele se achegar em nós. Ele é delicado, né? Ele bate a porta, né? Ele não entra, não arromba. Você tem que buscá-lo. Ele é delicado demais. Ele fala: minha filha, quer fazer, faça. Mas assim, aí a pessoa sabe que às vezes não é de acordo com Deus. Ele vem e nos mostra de forma tão delicada que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu amo esse Deus. Glória a Deus, eu também. E nós estamos encerrando mais um episódio do Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que você tenha uma semana extraordinária na presença dEle, cheia de boas notícias, que o milagre do Senhor te alcance essa semana e volta aqui para testemunhar. Então curte, comenta, compartilha com seus amigos se essa mensagem tocou o seu coração. Pode mandar mensagem pra gente se você estiver passando também por alguma situação difícil, porque nós queremos orar por você,
porque nós queremos caminhar com você e ser direção do Senhor para sua vida. Então, que Ele te abençoe poderosamente essa semana. Letícia, você Amém. pode orar por nós e por Sim. cada uma das pessoas que vão assistir, para Com que elas sejam edificadas Amém. e tocadas pelo Espírito Sim. Santo. Senhor, em nome de Jesus, que abençoe todas as pessoas que estão assistindo. Sim, Senhor Que o Senhor Jesus. possa impactar estas vidas Em através do meu nome de testemunho. Jesus. Essas pessoas que estão assistindo, que Oh, às vezes não Senhor têm Jesus. expectativa de uma vida, É verdade, de um futuro, Jesus. mas existe um Só o Deus Senhor que sabe pode porque elas todas estão as aqui nesse coisas, momento, que Ele Senhor. transforma a nossa vida, Oh, muda Senhor, nós sabemos toda a que o nossa Senhor vida, transforma. porque Ele é luz O Senhor é neste luz, mundo. Pai, Senhor, bondoso. Ele nos salva, nos Nós te purifica, agradecemos, nos Senhor. liberta, Senhor. Sim, Que Senhor. todos esses que estão assistindo sejam impactados por esse Em nome testemunho, de Senhor, e Jesus. alcance vidas e vidas. Sim, Senhor. Porque tudo é para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe e até a próxima Beijo. semana, se Deus quiser.